Às vezes essas perguntas vêm em nossa mente, como por exemplo, o que fazer para nós sermos valorizados, reconhecidos, ter valor, ser bonito, ser moderno, chamar atenção. Vivemos em uma época em que tudo parece precisar impressionar ou ser validado. O carro precisa ser mais novo, o celular mais caro, e até as pessoas sentem a necessidade de provar por meio de talentos ou até mesmo se sacrificar o seu corpo e todo o seu esforço todos os dias para mostrar que são importantes e úteis. Mas e quando algo simplesmente existe para cumprir seu propósito, sem precisar de holofotes? O nome dele é Comil Esvelto. Traz à mente algo nostálgico, será? Uma presença constante no cotidiano, mas ele é simples. E acima de tudo, é um dos ônibus já fabricados. Já a menção ao chassi, o F1722M, desperta respeito, talvez, né? Não promete luxo, tecnologia, mas carrega a fama de um conjunto que serve para tudo e mais um pouco. Separados, são apenas uma carroceria de ônibus e um chassi conhecidos pela funcionalidade. Juntos, talvez representem uma das maiores lições que um veículo pode ensinar. Você não precisa impressionar o mundo inteiro para ter valor. Hoje, vamos conhecer a história dessa grande união entre a funcionalidade, a ausência de requintes e a resiliência absoluta. Vamos falar de Comil Esvelto, ou F1722M. Um ônibus que nunca fez questão de parecer extraordinário, mas que, por cumprir seu papel com excelência, talvez tenha sido exatamente isso. Por trás desse esvelto existe um dos chassis mais conhecidos da Mercedes-Benz, o OF1722M. Lançado para aplicações urbanas, intermunicipais e até fretamento, ele recebeu o motor OM924LA de 218 cavalos, um conjunto que nunca teve a pretensão de ser sofisticado, mas que conquistou a fama por ter uma característica muito mais importante: a confiabilidade. Não é difícil encontrar um 1722M pelo Brasil. Durante anos ele encarou de tudo: grandes capitais, cidades de interior, estradas ruins, estradas boas, ruas esburacadas. Era o típico chassi que aceitava qualquer desafio sem reclamar, o famoso pau para toda obra. Mas a opinião sobre ele dividiu quem conviveu com esse modelo. Os empresários enxergavam um excelente investimento. É econômico, manutenção relativamente barata, porque não tinha muita coisa para se fazer, né? Não tinha muita tecnologia embarcada, e uma durabilidade que faz muita gente chamá-lo de um verdadeiro tanque de guerra. Já para os motoristas, a história é um pouco diferente. O motor dianteiro significava mais calor dentro da cabine, muito mais ruído, tanto que eu já peguei viagem com este ônibus e o motorista estava com protetores auriculares para poder proteger a sua audição, que a longo prazo acaba perdendo. E também em relação ao câmbio Mercedes-Benz G85, que exige força e paciência durante a jornada, caso ele esteja ruim ou o trambulador esteja mal regulado. Se tiver regulado, tudo em ordem, ainda assim é aquele esforço, né, para poder passar a marcha. Os passageiros também têm suas críticas. A suspensão é mais rígida e faz com que o ônibus balance bastante, e o barulho do motor nunca passou despercebido. Entre os busólogos, como quase tudo nesse meio, nunca existiu um consenso. Há quem goste, há quem não suporte. Particularmente eu gosto, mais pela nostalgia do modelo, do chassi e tudo mais, e também eu gosto do chassi. Por quê? Porque sim, eu gosto. E também o F1722M nunca tentou ser um chassi confortável, nunca tentou ser o mais silencioso, nunca tentou ser referência em tecnologia. Ele nasceu para trabalhar. E trabalhou tão bem que mesmo depois de tantos anos, ainda é possível encontrá-lo rodando diariamente em diversas cidades do país, provando que, às vezes, ser confiável vale muito mais do que parecer impressionante. E ele é quase o oposto do que o mercado busca hoje: conforto, silêncio, tecnologia, e mesmo assim continua sendo lembrado. Se o 1722M conquistou fama pela robustez, a história do esvelto sempre foi marcada pela simplicidade. Lançado em 1989,
O Comil Esvelto foi o primeiro ônibus urbano totalmente desenvolvido pela Comil, substituindo os antigos Cisne e Minuano e dando início a uma nova identidade pela fabricante. Ao longo dos anos, o modelo evoluiu constantemente. Em 1995 ganhou sua segunda geração, também nasceu uma versão articulada, que é o Comil Doppio, ou Esvelto Doppio, chame do que você quiser. Já em 1996, o Esvelto abandonou de vez o visual quadradão, recebeu linhas mais modernas, mais redondas. Em 2001, uma nova geração refinou esse conceito, e em 2008, o modelo foi completamente renovado, trazendo melhorias de design, tecnologia e custo-benefício. Em 2012, surgiu a sexta geração, com atualizações na dianteira e traseira, enquanto em 2017 recebeu um facelift para modernizar ainda mais um pouco o conjunto, mantendo a essência do projeto. Embora hoje em dia saia poucas vendas, mas bem poucas vendas do Esvelto, já que a Comil tem o foco maior no mercado rodoviário e é o que está dando dinheiro para ela, mas ainda está lá em catálogo o Esvelto. Bom, talvez seja uma das características mais curiosas do Esvelto isso tudo. Enquanto muitos modelos mudavam completamente a cada nova geração para acompanhar tendências, o Esvelto sempre evoluiu sem perder a própria identidade. Ele nunca precisou reinventar quem era, apenas melhorava aquilo que já funcionava. E justamente essa geração de 2012, que aparece no vídeo, é um ônibus simples, funcional e que, sem fazer muito alarde, continua cumprindo exatamente o papel para qual foi criado: ser um ônibus. Mas afinal, como que esse esvelto do vídeo, 2012, pôde ser equipado com 1722M? A resposta está em um momento de transição aqui no mercado brasileiro. Na época, os fabricantes passavam da tecnologia Euro 3 para a Euro 5 para atender às normas de emissões da época, que estavam entrando em vigor. E a maioria dos esveltos produzidos em 2012 já saía de fábrica com nova motorização Euro 5, com seus respectivos chassis, seja Mercedes, Volkswagen, Iveco, enfim. Este, porém, ele seguiu um caminho diferente. Ele foi adquirido pelo grupo Bellarmino para operar pela VB Transportes, um transporte metropolitano da região de Campinas. Ele recebeu o chassi 1722M, tornando-se um dos últimos exemplares dessa combinação produzidos no Brasil. Tem alguns no mesmo padrão rodando pela Padova, na cidade de Campinas, e também a empresa é o mesmo grupo Bellarmino, então não muda nada. O padrão deles é bem simples: duas portas, uma de embarque e outra de desembarque. Elevador lá na porta traseira, no fundão, piso de alumínio e uma configuração bastante simples, sem chamar muita atenção, sem muita tecnologia, simplesmente só lata. Os bancos são de certa forma um pouco confortáveis. Esses bancos da Comil eu gosto, já que em questão de costas, ele de certa forma abraça um pouco você nas laterais. Eu acho confortável. Bom, diante de toda essa simplicidade que o ônibus tem, ele tenta te dar um pouco de conforto, mas ele nunca teve a intenção de impressionar. Seu objetivo sempre foi outro: transportar pessoas com eficiência e confiabilidade. E isso ele faz muito bem. Hoje ele é operado pela Capellini, empresa que também pertence ao grupo Bellarmino, e ele continua fazendo exatamente aquilo para o qual foi construído. Pode não ser o ônibus mais moderno da frota, pode não chamar a atenção por onde passa, mas todos os dias ele percorre quilômetros e quilômetros, levando trabalhadores, estudantes e moradores das cidades do interior paulista. E talvez seja aí que esteja seu maior valor. Enquanto muitos procuram ser extraordinários, ele apenas continua sendo útil. É curioso pensar como um ônibus consegue dizer tanto sem proferir uma única palavra. Vivemos em uma era de vitrines digitais, onde a existência parece ter se tornado uma performance. Corremos atrás de carros, roupas e tecnologias que muitas vezes servem apenas como acessórios para convencer pessoas que nem se lembrarão de nós amanhã, para dizer de que somos bem-sucedidos ou muito felizes. Estamos viciados na validação alheia, gastando uma vida inteira tentando ser algo que o mundo espera, enquanto esquecemos de descobrir quem realmente somos.
Basicamente, acaba sendo uma eterna medição de pica para dizer quem é mais, ou o melhor, ou o mais forte. Mas no fim, pessoas assim são infelizes e tristes por dentro de si e não sabem a verdadeira felicidade. Enfim, não são autênticas, desconhecem da sua própria identidade. Enquanto isso, roda pelas nossas cidades o comil esvelto. Ele nunca tentou ser um Marco Polo, nunca buscou a estética luxuosa ou a vanguarda tecnológica. Ele nunca precisou provar que era o melhor que os outros. E também nunca quis também ser um ônibus da Caio. Não. Ele é ele. Nem solicitou aplauso para justificar sua presença no asfalto. Ele simplesmente sai da garagem todos os dias e cumpre o propósito para o qual nasceu. O esvelto, sobre o chassi 1722M, não é sobre aparência, é sobre a resiliência de quem não se deixa levar pela necessidade de ser extraordinário para os olhos alheios. A verdadeira liberdade, aquela que o mundo moderno insiste em ignorar, reside exatamente na aceitação da própria essência. Existe uma paz rara em quem não precisa anunciar o seu valor o tempo inteiro. Enquanto nós nos desgastamos tentando construir uma reputação que seja aceitável para o sistema, o esvelto nos dá uma aula de autenticidade. A felicidade não nasce da validação dos outros, mas da coragem de ser, pura e simplesmente, quem se é. Seja quem você é. As flores não competem entre si. Cada uma floresce no seu tempo. Talvez a vida seja assim também. No fim das contas, quem conhece o próprio valor não precisa de holofotes. Ele não precisou ser extraordinário para ser inesquecível. Talvez o maior segredo da vida seja este. Enquanto o mundo grita por reconhecimento, a grandeza pode estar em apenas fazer, com constância e verdade, aquilo para o que se nasceu. Enquanto nós passamos a vida inteira tentando descobrir quem devemos ser, aquele velho ônibus passou a vida inteira sabendo exatamente quem era. Comil esvelto ou F-1722M. A simplicidade nunca foi sua alimentação, sempre foi sua identidade.